Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias 13. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, por gentileza. Neemias 13. Hoje é dia 1º de dezembro de 2019. Glória a Deus, hein? Como passou rápido esse ano. Nunca vi um ano passar tão rápido como esse. 1/12/19, Neemias 13. Amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho, por gentileza. Amém. Todo mundo achou? Ainda falta uma ali. Neemias capítulo 13, versículo 1. Diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu maldição em bênção. Versículo 4. Ora, antes disso Eliasibe, o sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositava ofertas, manjares, incensos, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições aos sacerdotes. Versículo 8. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora. Então ordenei que se purificasse as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Versículo 14. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim, não te apague as beneficências que fiz à tua casa, a casa do meu Deus, e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo e carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos para toda a sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia do sábado, e protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. Versículo 17. Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fizeram, profanando o dia do sábado? Versículo 21. Protestei, pois contra eles eu lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mãos sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei que os levitas se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua misericórdia. Vi também aqueles dias que judeus haviam casado com as mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espalhei alguns deles e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo:
Não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levita. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, cada um na sua função, como quer, como também o fortalecimento da lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem para nós aqui algo maravilhoso, algo, Senhor, sobrenatural, algo, Senhor, que nós vamos ver e viver aqui, Senhor, o excelente sobre as nossas vidas. Portanto, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar cada um aqui essa manhã, que o Senhor possa visitar todos aqui essa manhã, ó Senhor, aqueles que não puderam vir, que Tu possa alcançar aonde que eles estão, ou da maneira que estão, que possam ser visitados. Declaro essa palavra verdade sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem sentar-se. Nós estamos ministrando esse ano todo sobre Neemias. Neemias significa o Senhor me conforta. E muitas vezes durante esse ano nós precisamos ser confortados, guardados, preservados. Passamos por grandes aflições. Esse foi um ano extremamente diferenciado, e um ano que nós passamos por algumas situações extremamente complicadas, difíceis, mas o Senhor nos deu vitória em todas. E já estamos no mês de dezembro, faltam só 30 dias para terminar o ano. Então, queridos, nós estamos terminando o livro de Neemias, em Neemias 13, né? E quando foi escrito Neemias 13, um pouquinho antes, Neemias, vai entendendo a história, voltou para Suzã, voltou para o rei Artaxerxes, porque ele já havia consertado tudo e arrumado tudo. Então chegou o tempo de voltar. Ele deixou Jerusalém e voltou para Suzã. E aí, queridos, quando ele voltou, nós vamos contar para você como que ele encontrou Jerusalém, né? E esse segundo estado de Jerusalém é extremamente problemático, mas ele ficou 12 anos em Suzã, deixou Jerusalém andando, organizado, e voltou. Então, queridos, primeiro eu quero falar assim, imagine o seguinte, que você é chefe de uma seção, você tem uma fazenda, tem um sítio, você deixa da maneira que você quer, você deixa um encarregado e se ausenta por algum tempo e depois volta. E então, eu quero falar aqui do versículo 1 ao versículo 3, primeira coisa, né? Antes de nós entrarmos nessa segunda parte, esse capítulo 3 é separado em duas partes, né? Então, olha que coisa interessante que diz aqui nesse versículo 2. Olha aí, querido, deixa a sua Bíblia aberta em Neemias. Eles leram o livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas, quando eles mais precisaram, eles não os ajudaram. Quando mais precisaram, os moabitas e os adonitas não os ajudaram. Então, presta bem atenção o que eles falaram aqui: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão, água antes. Olha, queridos, se o cara não ajuda, ele que não atrapalhe, amém? Mas olha o que diz aqui: o cara não ajudou e ainda assalariou a alguém para que amaldiçoasse o povo que estava passando, saindo lá do Egito, passando pelo deserto, cruzando por essas cidades. O que eles podiam dar? Água e pão. Vão em frente, né?
seguraram tudo, não deram absolutamente nada e ainda assalariaram. Presta bem atenção, queridos, isso é uma coisa extremamente séria. Assalariaram a alguém para que os amaldiçoasse. Nos dias de hoje, 2019, né? O cara foi na macumba lá e gastou o que tinha que gastar e pagou o que tinha que pagar para te amaldiçoar, para te destruir, para te matar, para que você seja roubado e destruído. Olha que coisa interessante. Se não ajuda, não atrapalha, mas os caras não ajudaram e ainda assalariaram alguém. Então, queridos, eu quero começar essa ministração dizendo assim para você: toda a maldição que jogaram sobre a sua vida, o teu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso vai transformar toda a maldição em bênção. Toda a palavra que foi lançada de inveja vai ser bênção. O Senhor vai transformar em bênção. Não que a inveja é bênção, mas Ele vai transformar em bênção. Amém, queridos? Olha, macumba nenhuma pode pegar na nossa vida, porque toda macumba vai ser transformada em bênção. Receba essa palavra aí bem, bem forte, Pai, em nome de Jesus. Receba agora, receba agora. Ó Senhor, estenda essa palavra para aqueles que não puderam vir hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque toda a macumba vai ser transformada em bênção, em nome de Jesus Cristo. Toda a maldição, o nosso Deus continua o mesmo. Ó, mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos passaram, e o nosso Deus ainda continua transformando maldição em bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Agora aprenda a viver. Aprenda a viver. E o fulano está fazendo macumba para você. E o cara que estiver fazendo macumba vai estar gastando dinheiro e perdendo tempo, porque o segundo estágio, a segunda fase da sua vida vai ser muito melhor do que a primeira, porque o cara está pensando que você vai morrer, vai ser amaldiçoado, desgraçado, e você vai estar subindo em bênção. Amém, queridos? Então aprenda a viver. Eu tenho uma historinha que eu já contei algumas vezes aqui, vou contar novamente, porque ela se encaixa nessa situação. Nós tínhamos um cachorro, um pastor belga preto, alguns já até sabem dessa história, e todo dia ele saía para passear 2 horas, né? E depois de 17 anos de fazer esse passeio todo dia, um dia ele sumiu, mas tudo bem. Mas todo dia ele ia, passeava 2, 3 horas e voltava, 2, 3 horas e voltava, sumia. O pessoal já viram ele andando pela Paz de Barros, viram ele lá pela Vila Prudente, mas ele voltava, ele sabia o caminho de volta. E um dia ele voltou com um frango de macumba, cheio de fita, cheio de patuá, tudo amarrado, tudo enrolado. Aí a vizinha viu: ai, seu Miguel, o que está acontecendo com o Black? Olha, tarará, tarará. Falei, ela mora meio no alto. Eu falei: ei, querida, eu estou economizando ração, não se preocupa não. Fui lá, soltei, pus para dentro. Então, queridos, olha, eu tenho plena convicção que nenhum mal virá sobre a minha casa, nenhum mal virá sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos que ser convictos. Ai, meu Deus, vai pegar. Ele fez, vai fazer lá para você ver. Vai fazer lá para você ver o rojão que você vai tomar na orelha. Não é que eu quero o mal, não. Amém, queridos? Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se você quer meu mal, coitado de você. Amém? Porque nós queremos o bem. Se eu não posso fazer nada, eu também fico quietinho. Amém, queridos? Bom, então, entrando aqui na segunda parte desse capítulo, que é o encerramento, né? Neemias teve que voltar para Suzã, foi para o Retaxerxe, né? Você imagina então, Neemias indo para Suzã, depois de 12 anos, voltando aqui, deixou tudo reconstruído, espiritual, material. Certamente na viagem, né? Falou assim: bom, fiz minha parte. Jerusalém estava destruída, né? Coração cheio de alegria. Depois de 12 anos, olha,
Ele demorou 52 dias para reconstruir os muros, e por 12 anos ele ficou restaurando o social, o espiritual e o emocional do povo. É muito mais fácil você mexer com pedra do que lidar com o povo. 52 dias ele reconstruiu os muros. Depois 11 anos e 10 meses restaurando o social. Então está voltando para a casa dele agora, para Suzã, né? Então, através da sua disposição, da sua unção, da sua determinação. Por quê? Porque a boa mão de Deus era com Neemias. Eu queria que você olhasse para o seu vizinho aí e falasse assim para ele: a boa mão de Deus é contigo. E aí, queridos, Neemias voltando para Suzã, presta bem atenção, queridos, visualiza a história acontecendo, ele voltando para Suzã, né? Como será que ele voltou? Voltou de táxi aéreo? Voltou de jatinho? Voltou numa carruagem toda molinha, toda ajeitada? Voltou de cavalo? Voltou a pé? Eu não sei como ele voltou, possivelmente de cavalo, mas 1.500 quilômetros, só para chegar, acho que demorou mais de um ano voltando. 1.500 quilômetros, haja cavalo, acho que ele foi trocando de cavalo pelo meio do caminho, porque não tem cavalo que aguenta andar 1.500 quilômetros, né? Eu acho, pelo menos, pode ser que aguente até mais. Então, a boa mão de Deus foi comigo, deixei tudo bonito, deixei tudo arrumado, deixei Jerusalém acertada. Só que, quem ficou em Jerusalém? Ficou os encrencas. Sambalá, Tobias e Gesem ficaram na sua ausência. O inimigo, queridos, é encrenca. Os encrencas ficaram. Arrumou, ajeitou, mas os encrencas ficaram. Encrenca não tira folga. Encrenca está sempre pronto, à disposição para pôr por terra tudo que você fez. Neemias, na sua cabeça, no seu coração, fiz o melhor, o povo se arrependeu, fizemos juramento, fizemos aliança, reprovei o que eles faziam, houve perdão de dívidas. Na cabeça de Neemias estava tudo certo, porque eles fizeram até um pacto, uma aliança por escrito com os escribas. Eles assinaram que não iam fazer algumas coisas mais. Porém, o povo se corrompeu. Infelizmente, sem liderança, o povo se corrompe. O povo se corrompeu novamente durante esses 12 anos que ele ficou lá. E em 2 anos já estava tudo bagunçado. Olha, vou te mostrar o que aconteceu. Deixa marcado aí que nós vamos voltar aí daqui a pouco. Vai para Mateus 12. O que aconteceu com Jerusalém, queridos? Enquanto Neemias se ausentou, enquanto Neemias foi para ter com o rei Artaxerxes, novamente, queridos, isso que aconteceu com Neemias acontece conosco também. Acontece muito conosco se nós abrirmos mãos de algumas coisas. Quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não. Mateus 12, 43. Desculpe, Mateus 12, 43. Quando o espírito mundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa vazia, varrida e ordenada. Então sai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Querido, presta bem atenção. Neemias saiu
o povo deixou Deus. Neemias saiu, o povo se esvaziou de Deus. Jerusalém ficou varrida, ficou limpa, ficou ornamentada, varrida. Assim é a nossa vida. Você vem, se entrega para Jesus, aceita Jesus, a casa fica limpa, adornada, cheirosa, arrumada, varrida, linda e maravilhosa. Se você abre mão, vem 7 vezes pior, vem 7 vezes mais. Então, queridos, mantenha a sua casa limpa, arrumada, mantenha a sua casa em ordem, mantenha a sua casa limpinha e não dê espaço para o inimigo, porque certamente ele vai voltar e vai tentar entrar. E ele voltou para Jerusalém, e entrou e ficou infinitamente pior do que estava antes. Então, queridos, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não se esvazia de Deus, se enche de Deus. Quando você não tem o que fazer, pegue um versículo bíblico e fique pensando nele, decorando, né? Eu fico tão preocupado porque o povo perde muito tempo com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram. Eu até dou uma olhada, até dou uma sapiada de manhãzinha, mas aí depois do meu dia a vida segue. Entendeu, queridos? Perca seu tempo, não. Ganhe o seu tempo, perca seu tempo com a internet e ganhe o seu tempo com a Bíblia. Porque nós vivemos uma realidade extremamente problemática, num tempo que quem está do teu lado não interessa, interessa quem está 200, 300 longe de você. Então, queridos, presta bem atenção. A tua casa está varrida, limpa, ornamentada, cheirosa, linda, e você abre mão daquilo que Deus deu para você. Foi exatamente isso que o povo fez, abriu mão, né? Eu acho o seguinte, o WhatsApp é maravilhoso, né? E não sou contra a internet, a minha área é internet, a minha área é informática. A minha formação de informática é desde 77, quando o pessoal falava, ele mexe com computador, desde aquele tempo. A minha área é TI. Agora, queridos, nós precisamos o quê? Dosar. Muita água, você vai morrer afogado. Pouca água, você vai morrer de sede. Então nós precisamos ter o quê? Um balanceamento entre o bem e o mal, entre o que pode me ajudar e o que pode me atrapalhar. Aquilo que pode te ajudar bastante também pode te atrapalhar. Então nós precisamos o quê? Ter bom senso e entender algumas coisas. Amém, queridos? Então, cuidado, você é o templo do Espírito Santo. E às vezes, querido, olha, tem uns caras que mandam os negócios para mim no Messenger. Olha, cara, eu tenho um primo que manda os negócios para mim que eu falo, Jesus, misericórdia, né? Tem o meu irmão, meus irmãos não são convertidos, e de vez em quando os caras mandam cada torpedo para mim que eu falo, Jesus Cristo, se o irmão da igreja vê isso, Jesus, ai meu Deus, tem que deletar imediatamente. E os caras falam cada coisa, meu, que não dá nem para falar aqui, nem para pensar em falar aqui, meu. Cada coisa que aparece. Então, queridos, cuidado, porque o estrago pode ser muito grande. Amém, queridos? E continuando aí então o sumo sacerdote, o top do top, o chefe do sacerdote, o sumo, Eliasibe, o que ele faz? Ele se aparentou com Tobias. Os encrencas que ficaram, o que? Montou um esquema para que houve um casamento entre famílias. Casamento é coisa muito séria, porque o cara foi casar com, o cara armou um esquema, né, que se aparentou, ou seja, alguém da família dele se casou com alguém da família de Tobias, aí ficaram amiguinho. Queridos, presta bem atenção, uma das piores coisas que existe no nosso tempo e nos nossos dias, é um sumo sacerdote corrupto. Uma das piores coisas que existe é um religioso em nosso meio corrupto. Religioso já é encrenca, corrupto ainda então, queridos.
O sumo sacerdote, aquele que devia preservar, aquele que devia limpar, aquele que devia empurrar Tobias para fora, trouxe Tobias para dentro, para casa. Agora, queridos, o inimigo não é mais assim, uma suposição. O inimigo não é mais aquele que conspirou para matar Neemias, que reconstruiu. Não é mais uma ficção. O inimigo agora está dentro da casa. Será que nós temos carregado o inimigo para dentro da nossa casa? E aí então, como o povo não é tonto, o povo olhou e parou de dizimar. Presta bem atenção, queridos, o povo parou de dizimar. Consequentemente, os levitas, os cantores, os porteiros, os sacerdotes não tinham como se manter. E o que eles fizeram? Voltaram para os seus campos. O primeiro sintoma de problema, o primeiro sintoma que existe de há algo ruim no ar, há uma doença no ar, é o não dizimar. Porque quando nós não dizimamos, existe alguma coisa complicada, alguma coisa está errada. Ou com você que não dá o dízimo, ou com a liderança. Então nós precisamos ficar espertos, porque o povo vê tudo. E aí então, aqueles que viviam da igreja, que dependiam da igreja, voltaram para os seus afazeres. Se eles voltaram para os seus afazeres, o sumo sacerdote ficou liberado com tudo para ele. Os cantores não estavam, os levitas não estavam, os porteiros não estavam, e os sacerdotes não estavam, porque o sumo sacerdote se aliançou com o inimigo. Com quem nós estamos nos aliançando? Com quem você tem se aliançado? Presta bem atenção. Violaram o sábado. Nós sabemos que o nosso sábado não é mais no sábado, é no domingo, porque o dia mais importante é o dia que Jesus ressuscitou. E ele tornou-se o Senhor do sábado, Jesus. E Jesus ressuscitou no domingo, então nós guardamos no domingo. Mas para o povo judaico e para a época, e para os judeus até hoje, o sábado é sagrado. Queridos, para você ter uma ideia, não sei se todos sabem, alguns até sabem disso. Quando Mateus esteve lá em Jerusalém, está vendo isso aqui? Desliguei a luz. Estou apertando o botãozinho, né? E vou ligar de novo. Sabe o que eles fazem? Eles colocam um durex aqui para ficar aceso o tempo todo, para eles não ter que acender. É pecado isso para eles. Isso também é pecado para eles. O ligar e o apagar de uma luz. Então eles põem um durex e falam assim: não desligar. Então, queridos, para um povo que respeita esse ponto, né? Então, até hoje é assim lá, E o que eles fizeram? Eles profanaram o sábado, faziam um negócio, pisavam uva, convidavam os vizinhos, vendiam de tudo, desobedeceram, fizeram um casamento misto. Só voltando um pouquinho aqui no sábado. O nosso sábado agora é domingo. Queridos, olha, é que é uma pregação simples, mas eu preciso vir um domingo aqui e pregar só sobre o domingo, o que representa o domingo, o que representa um dia nós dedicarmos ao Senhor. Olha, você trabalhou uma semana toda, Deus te deu condições físicas, emocionais, espirituais, e você trabalhou a semana toda até no sábado. Agora você precisa ter um dia para o Senhor, queridos. Você precisa descansar um dia. Você precisa parar um dia. Porque se você não parar, o teu corpo vai parar sozinho. Então respeite. Venha, né? Venha. Vamos sentar à mesa do Senhor, né? Então eles desobedeceram, profanaram o sábado, desobedeceram fazendo casamento misto. Os seus filhos não falavam em judaico. Os filhos dos judeus não falavam em judaico. Falava em asdonita, asmonita, falava na língua com o qual a mulher que eles se casaram. Seria mais ou menos assim. O cara vai para o Japão, tem um casal lá no Japão desse. Eles casaram lá. Tem alguns filhos lá que só falam em japonês, não falam em português. Filho de brasileiro. E tem caso que eles só falam em português
e não sabe falar em japonês, vivendo e nascido e criado no Japão. Está entendendo? Então tinha caso que nós encontramos lá, que eles falavam perfeitamente o português, mas não falavam japonês, nascido e criado no Japão. Dá para entender um negócio desse, com 10, 12 anos? E tinha aqueles que só falavam em japonês e não sabia falar português. Olha que coisa. Então, eles não falavam em judaico. Que loucura é essa? Imagine a cabeça de Neemias, vendo tudo isso, casamento misto, essa confusão toda. Imagine a cabeça de Neemias. Me dediquei 12 anos para eles, 12 anos da minha vida financeira, porque ele investia lá, a minha saúde, o meu emocional, o meu espiritual, briguei, salvei vidas. Só acredito porque eu estou vendo. Neemias voltou e ficou desgastado. Voltou novamente para Jerusalém e contemplou o que tinha acontecido ali. Indignou-se e revoltou-se muito. Essa volta de Neemias, essa segunda volta de Neemias para Jerusalém, foi pior que a primeira. Porque a primeira, ele achou tudo desgraçado. E a segunda, ele voltou e deixou tudo adornado, arrumado, bonitinho. E quando ele chegou de volta, viu tudo bagunçado. Será que tem coisa que você já arrumou, preparou, e você virou as costas e tudo tornou-se bagunçado? Queridos, Eliasibe, o sumo sacerdote, colocou a raposa para tomar conta das uvas. Colocou a raposa, colocou o ladrão para tomar conta do cofre. Colocou o ladrão para tomar conta da tesouraria. Colocou o ladrão, né? No versículo 5, Tobias ficou no local das ofertas. Presta atenção, queridos. Quem que faz isso de pura maquinação? Tobias ficou tomando conta, ficou morando no local amplo, espaçoso, onde tinha as ofertas de manjares. Versículo 5, se quiser voltar lá, Neemias 13, 5. Oferta de manjares, utensílio, os dízimos dos cereais, dos vinhos e do azeite, que era para os levitas, cantores, porteiros e sacerdote. Fala para mim, querida. O sacerdote fez concessão. O sacerdote abriu mão de algumas coisas. E tem um velho ditado que você pode me ajudar, se você souber: por onde passa um boi, passa a boiada. Ele abriu uma concessão. Cuidado com quem está tomando conta das tuas coisas. Cuidado com quem você deixa encarregado aquilo que é teu, que é de precioso. Cuidado. Cuidado com os seus tesouros. Não abra os seus tesouros para ninguém. Principalmente situações de marido e mulher. Não abra para ninguém. Que já cansamos de ouvir aí que a mulher perdeu o marido para a melhor amiga, ou então vice-versa, um perdeu a mulher, uma perdeu o marido, um para o outro. Ai, porque meu marido, não, porque minha esposa, entendeu? Queridos, tesouro não se abre para ninguém. Amém, queridos? Aquilo que você está por fazer, para fazer. Amém, queridos? Um grande perigo você abrir uma exceção, mas é só um negocinho, é só um pecadinho, é só. No versículo 8, o que ele fez? Atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Você imagina, queridos, Tobias, quando viu o negócio, vazou. Neemias foi e arrancou tudo. Quando eu estava lendo esse texto, me lembrou de Jesus lá no templo com chicote, dando chicotada nos caras, porque eles tornaram o templo um grande negócio. Me lembrou de Jesus chicoteando o povo e quebrando as mesas e tirando tudo lá do templo. Ele jogou tudo fora. Existem momentos que nós precisamos atirar fora algumas coisas.
Presta bem atenção no que eu vou te falar. O que é que hoje você precisa tirar fora? O que é que hoje você precisa jogar fora? Existem coisas que você precisa abrir mão, queridos. Bispo, mas vale dinheiro, mas vai te levar para a morte. Existem coisas que você precisa jogar fora. Tobias, lá bem folgadão na casa do tesouro, com os dízimos dos cereais, dos vinhos, com tudo de bom. Você imagina Neemias chegando e olhando a mobília dele lá? Parou para pensar? Vamos aproveitar essa escrivaninha, vamos aproveitar essa mesa, vamos aproveitar essa cama, vamos aproveitar esse espelho, vamos aproveitar esse catsai. É lixo, tem coisa que é lixo, precisa jogar tudo fora. Amém, queridos? Você não pode se segurar naquilo que não presta. Amém, queridos? Atirei tudo fora. E no versículo 9 ele disse assim: ordenei que purificasse as câmaras. Existe um momento que nós precisamos mandar, ordenar, porque o povo não sabe o que fazer. Ordenei que se limpasse. Queridos, quando você achar alguma coisa na sua casa que você vê que você limpa e unge e ora, peça perdão ao Senhor e consagra ao Senhor. Fala: Senhor, perdoe pela ignorância, perdoe, Senhor, porque eu preciso limpar e mudar tudo isso aqui. No versículo 11: contendi com os magistrados, porque se desamparou a casa de Deus. Quando a casa de Deus faz algum apelo, quando nós fazemos algum apelo e o povo não corresponde, a casa se deteriora, é isso, né? A casa vai apodrecendo, vai quebrando. Então, queridos, não tinha como a casa de Deus continuar aberta. E aí então ele veio e restituiu os levitas, os cantores, os porteiros, os sacerdotes, tudo no versículo 11. Restituí, amém, querido? Restituí, juntei. Presta minha atenção. Talvez exista alguma coisa na sua casa que você precisa voltar a fazer. Você precisa voltar a restituir. Talvez bons costumes, boas atitudes, boas sugestões que vocês faziam e pararam. Por que parou? Restitui, restitui. E aí então, queridos, ele restituiu os sacerdotes, os cantores, os levitas, os porteiros. Aí o povo voltou a dizimar, porque o povo viu que tinha gente orando, gente trabalhando, gente pagando o preço. E olha, queridos, convencer a judeu a enfiar a mão no bolso é um grande milagre isso. É um grande desafio, é uma tarefa extremamente difícil, convencer um judeu que ele precisa dar o dízimo. Um judeu desviado, porque os judeus eles são extremamente fiéis no seu dízimo. Então, converter um judeu a devolver o dízimo, o que é do Senhor. Neemias conseguiu fazer isso, limpou a casa, restituiu os postos, restabeleceu os dízimos. Neemias estava pondo em ordem a sua casa. Neemias estava pondo em ordem Jerusalém. Precisamos pôr ordem na nossa casa. Será que tem alguma coisa na tua casa que não está andando muito bem, não está muito ajustado, não está muito azeitado, não está muito sincronizado? Tem alguma coisa na tua casa que não está agradando a Deus? Neemias veio e tudo que não estava agradando a Deus, ele mudou. Precisamos pôr em ordem a nossa casa. Põe em ordem a sua casa, né? Como nós lemos lá em Isaías, né, pastora? Isaías falou para o rei: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás. E aí ele foi e pôs a cara na parede e lembrou, falou: Senhor, lembra, Senhor, de mim, que fiz tudo que era reto, fiz tudo que era certo, tudo que meu pai fez de errado eu fiz certo e acertei e mudei. Pai,
lembra-te de mim. E ainda antes que Neemias tivesse chegado ao largo, Deus falou com ele: volta lá, Isaías, fala, porque eu vou dar mais 15 anos para ele. Então, queridos, quando nós colocamos a nossa casa em ordem, o Senhor prolonga os nossos dias. O Senhor pode prolongar os seus dias, se bem que esses 15 anos do rei foi extremamente problemático. Mas Neemias estava num fogo cruzado. Neemias, aquilo que ele levou 12 anos para arrumar, em 2 anos o povo destruiu. E Neemias estava passando por uma situação extremamente complicada. Olha o versículo 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagueis as beneficências que fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Será que essa manhã nós podemos falar para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Eu queria que você raciocinasse aí friamente, como nosso amigo pastor Marcos Francisco gosta de falar, cabecinha normal. Se Neemias pediu e lembrou Deus, é porque ele tinha o que lembrar a Deus. Será que nós temos hoje alguma coisa para lembrar a Deus? Presta bem atenção. Ou só você tem choros e mágoas para o Senhor, só lágrimas, chororô, 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 chororô. Será que nós temos sido gratos a Deus porque nós estamos vivos? Olha, queridos, eu tenho alguns probleminhas assim que eu sei que é passageiro, mas cara, nada me abate. Se eu tiver com a minha consciência boa, com a minha cabeça boa e em equilíbrio para ir e vir e andar, eu estou fazendo, estou trabalhando, estou dando graças ao Senhor. E já esqueci que eu passei em tal dia, por tal situação, por tal apuro. Passou, acabou. E a Denise lembra: você não está bom? Eu falei: não, estou bom sim. Não, você não está bom, você teve crise. Eu falei: não, foi ontem, hoje já estou bom. Será que nós temos o que lembrar Deus na hora de um apuro? Será que na hora do sufoco você tem o que lembrar Deus? Ó Deus, lembra-te, Senhor, que fiz isso na tua casa, fiz isso na tua obra, preguei ali, ministrei ali, ajudei nas sacolinhas, ajudei a limpar, ajudei a arrumar, ajudei a fazer. Eu queria que você respondesse para você mesmo: você tem o que lembrar Deus ou não tem? Neemias estava esgotado, queridos. Neemias estava exausto. E ele estava orando aqui: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu estive há 12 anos atrás aqui. Deixei isso tudo arrumado, ornamentado. Esse povo assinou um papel. Homens, crianças, mulheres, todos que tinham entendimento, assinaram um pacto, uma aliança contigo. E aí, queridos, Neemias ainda foi descobrido, não tinha descoberto tudo ainda. Sabe quando você pensa assim: acabou? Não acabou. Porque então aí, na sequência, ele descobriu que o sábado, voltando no sábado aqui, eles profanaram o sábado e fazia tudo como um povo extremamente pagão e normal, e não guardavam. Querido, presta bem atenção. Vou dar mais uma palhinha aqui no domingo. Quando o nosso domingo é normal, não estou falando que você não merece férias, não estou falando que você não merece passar um final de semana na praia, não é isso que eu estou falando. Mas quando você faz do domingo como um dia qualquer, você está fazendo como o povo pagão, que amassava as uvas em pleno sábado, que comerciavam em pleno sábado, que compravam e vendiam em pleno sábado, que carregavam os seus jumentos com uva, com vinho, com tudo que era direito e vendiam. Presta bem atenção: quando nós não temos um dia para o Senhor, talvez essa seja a palavra mais
que se encaixa melhor. Nós vivemos exatamente como o povo do mundo, como o povo pagão. E você é sal da terra, a luz do mundo. Você tem que ver e viver e fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Você é sal da terra, luz do mundo. Profanaram o sábado. Eu podia falar assim: profanaram o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Profanaram e viviam normalmente, comercializando trigo, vinho, uva, figo, fazia tudo normal. Muitas vezes nós agimos assim, queridos. Que fique bem claro, hein? Não estou falando que você não pode passar um final de semana com o teu pai, com a tua mãe. Não estou falando isso, estou falando quando nós ignoramos para aquilo no qual fomos chamados. Amém, queridos? Então, como se não tivéssemos Deus. Bispo, eu tenho muita coisa porque eu trabalho muito, eu ralo muito. Glória a Deus. Mas Deus te deu cabeça boa, perna boa, corpo bom, para você ir fazer. E aí então no versículo 17 diz assim: contendi com os nobres, porque haviam profanado o sábado. E aí, queridos, a coisa mais fácil para um povo é regredir espiritualmente. A coisa mais fácil é regredir espiritualmente, porque existe uma luta constante entre carne e espírito, e um pequeno vacilo, a carne toma conta. Um pequeno vacilo, a carne vence. Então, queridos, a coisa mais fácil do mundo é alguém se desviar. Você pode ter nascido em berço evangélico, você pode ter sido dizimista, ofertante, jejuado, orado, clamado, mas de repente, se você pensar assim: pô, é só uma escapada, pô, é só uma saída, ninguém vai ver, ninguém sabe, ninguém me conhece, ninguém me entende. Você dá só uma escapadinha, só uma fugidinha. O caixão só dá uma abridinha para o velho homem, só dá uma mexidinha no pé para fora, é o suficiente. E eu e você, os crentes, são provados mais ainda, não é verdade? Quando o cara nos aperta e fala assim: ó, crente não mente, hein? Fala a verdade aí. Nas empresas acontece muito: ó, você não é crente? Crente não mente, fala aí. Por isso que não nos chamamos para falcatrua, não nos chamamos para fazer, porque se apertar, vamos falar na hora. Pronto, entreguei o ouro. Então, queridos, nós falamos o quê? A verdade. Então, cuidado para você não regredir, porque o Senhor está te levando para um tempo totalmente novo. E aí então, queridos, existe coisa que nós precisamos tomar atitude. Não é esperar para ver o que vai acontecer. Neemias falou o seguinte: a porta da cidade vai ser fechada antes do sábado e só vai ser aberto depois do sábado. Ó, é o seguinte: nós vamos fechar todo o comércio domingo. Domingo, bispo, o dia que eu tenho mais lucro, mais dinheiro, mais. Mas sem Deus nós não somos nada. Você tem que guardar um dia. E Neemias falou assim: é o seguinte: antes do sábado, sexta à tarde, fecha a porta, e só vai abrir domingo de manhã, ou então sábado à noite. E aí os caras muito espertinhos, o que eles faziam? Paravam lá na porta, lá de Jerusalém, e ficavam lá na porta, com os mulos carregados, com as jumentas carregadas, cheio de material na porta, pronto para vender. Ficavam na porta esperando. Bom, ele mandou fechar, né? Mas tem sempre alguém que dá uma escapadinha, que precisa de um sal. De repente acabou o sal, acabou o gás, acabou o ovo, acabou a farinha, acabou o trigo. Alguém vai pedir alguma coisa, alguém vai precisar de alguma coisa. Neemias avisou eles: é o seguinte, se amanhã tiver alguém aí na porta parado, nós vamos contender contra vocês, nós vamos quebrar tudo. Ou seja, nos dias de hoje, olha o que o Senhor me trouxe aqui, meu, misericórdia. Neemias já naquela época instituiu o rapa. Olha o rapa. Ó, é o seguinte, vocês querem ficar na porta aí? Vocês querem contender? Vocês querem? Nós vamos chamar o rapa. O rapa vai passar e vai levar tudo. A Jamile sabe, né, Jamile? Quando a turma grita o rapa na 25 lá, nossa,
Então, queridos, antes, 444 anos antes de Cristo, já existia o Rapa. E fica aí fora para ver o que vai acontecer. Então, queridos, nós precisamos, tem situações que nós precisamos tomar atitude. Existe coisa que é você que vai ter que fazer na tua casa. Existe coisa que é você que vai mudar. E aí, queridos, no versículo 21, diz que ele protestou. Ele protestou no capítulo 15, no versículo 15, protestou no versículo 21. Queridos, precisamos, presta bem atenção, protestar mais. Se nós fôssemos conservadores quanto ao domingo, essa igreja estava lotada. Se nós fôssemos conservadores quanto ao dia do Senhor, vou para a praia, não, tudo bem, então vai, um lazer, é o aniversário do pai, da mãe, tudo bem. Você vai ficar dormindo em casa? Não, que conversa é essa? Acorda aí. Amém, queridos? Meus filhos cresceram indo para a igreja de domingo, 6:30 da manhã, dormindo no banco de trás. Pai, estou com sono. Eu falei, dorme no banco de trás do carro. Mas punha no carro, né, Denise? Igual o Lelo faz com as crianças, igual os filhos, vocês fazem com seus filhos aqui, domingo de manhã é dia do Senhor. Então, nós precisamos o quê? Protestar e mandar como Neemias. Existem pessoas que estão esperando a tua ordem. Mandei que purificasse, mandei que levantasse, mandei que acordasse, mandei que levantasse. Nós não estamos querendo mal. Nós estamos querendo bem, não estamos mandando para destruir, não estamos mandando para frente no farol, não estamos mandando para se prostituir, não estamos mandando para trabalhar 6:30 da manhã, pegar o trenzão da Central do Brasil lotado. Não é isso. Estamos falando o quê? É hora e dia da casa do Senhor. Aí então, novamente no versículo 22, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua misericórdia. Neemias sabia que ele não era santo. Neemias sabia que ele não era um intocável. Tanto é que ele está lembrando Deus da misericórdia de Deus, porque Neemias estava irado. Neemias estava extremamente tenso. Neemias estava extremamente invocado com tudo que ele fez. Deixou de 12 anos do melhor da vida dele e pegou tudo desgraçado de volta. Senhor, lembra-te de mim, segundo a abundância da sua misericórdia. Senhor, aquilo que eu fiz em 12 anos, em 2 anos o povo estragou tudo. E aí, queridos, quando você pensa que chegou no fim do poço, dá para descer um pouco mais. Às vezes começou a falar, estou no fundo do poço, bispo. Pode ficar muito pior. Já estou no fundo do poço. Não está não. Pode ficar muito pior. Então vai vendo. Neemias limpou o templo, restituiu o posto dos levitas, restaurou o plano de Deus quanto ao culto de sábado e adoração. Mas aí então, queridos, o pior, o mais difícil, a violação do casamento. Casamento misto, mais uma vez batendo na mesma tecla, casamento misto. Neemias em 10:30, Neemias capítulo 10, versículo 30, o povo havia assinado e feito um pacto que eles não iam fazer mais isso, e voltou a fazer. Olha como o ser humano é complicado. Assinou o papel com Deus, foi um pacto por escrito, como se hoje nós reconhecêssemos firma no cartório. E aí reconheceu, fez tudo. E aí, queridos, novamente contendi. Aí no versículo 25 aqui, queridos, olha, Neemias não era pastor, tá? Neemias era um governador. Neemias era um tipo de uma autoridade, tipo de um policial. E se nós fizermos isso hoje, às vezes dá vontade, né? Mas se nós fizermos isso hoje, mas a gente não faz, nem vamos fazer o que está escrito aqui no versículo 25, nós vamos presos.
É cana na hora, chama lá, chama o camburão e leva o bispo embora. Contendi com eles e os amaldiçoei, e arranquei alguns deles, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e conjurei a Deus dizendo: não dareis mais. Bom, o cara pegou o chicote e literalmente foi batendo, quebrando, arrancando o cabelo. Como será que foi essa cena? Pare para pensar. A Bíblia é muito interessante, porque ela não esconde nada de ninguém. Não poderia ter acabado o livro de Neemias lá no capítulo 10, onde o povo assinou, onde o povo se converteu, onde o povo mudou, onde o povo se transformou, onde estava tudo limpinho, tudo arrumadinho? Não, mas o Senhor levou para nós vermos como o ser humano é extremamente complicado. E aí, queridos, esse foi o grande golpe de Neemias. Contendi, amaldiçoei, arranquei cabelo, quebrei tudo e fiz jurar. Agora, queridos, vamos voltar para Neemias. Imagina a ansiedade dele, imagina o medo, a ira, a aflição, a frustração. Ele falou: pessoal, lembra de Salomão? Tem o texto, diz aí. Salomão tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas, e isso o levou à perdição, porque Salomão casou-se com as mulheres de outros povos, né? Então, queridos, presta bem atenção. Um homem com 1000 mulheres, o que passava na cabeça desse cara? Você já sabe o que eu estou falando. 1000 mulheres. Eu acho que tinha algumas mulheres que se deitavam com ele uma única vez, sendo a primeira vez dela, e ele nunca mais havia. Um harém com 1000 mulheres. Imagina toda essa mulherada de TPM. Você imagina a confusão que devia ser. Quem será que administrava esse harém? 1000 mulheres com atenção pré-menstrual. Que loucura que era isso. Você imagina uma coisa dessa administrar? Não devia ser muito simples, né? Bom, então, queridos, lembra de Salomão. Por que ele lembrou Salomão? Porque do pecado de Salomão foi que eles foram cativos na Babilônia. E Neemias foi para a Babilônia porque Salomão não se converteu, se desviou. Está entendendo, queridos? Então, lembra de Salomão. Nós fomos escravos lá na Babilônia, porque Salomão pecou contra Deus, e o povo veio e levou o povo cativo. Entendeu? Então, Neemias estava sofrendo pelo pecado de Salomão, e o povo estava caindo no mesmo erro de Salomão. Estamos caindo nos mesmos erros do passado. Cuidado. Mesmo erro do passado. Não pecou Salomão, rei de Israel? Versículo 26. Depois vocês leiam esse capítulo 13 com calma. Então, queridos, o próprio Neemias passou pelo resultado do pecado de Salomão. Então, você, pai e mãe, cuidado quando você vai pecar, cuidado quando você vai fazer alguma coisa errada, que quem vai sofrer as consequências são os seus filhos. Talvez você não passe por nada, mas os seus filhos vão sofrer. Versículo 29, terminando. Lembra-te, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Presta bem atenção onde nós estamos chegando, queridos. Já vou terminar. Mas esse texto aqui é cheio de detalhes que não dá nem para falar todos que tem aqui. Mas presta bem atenção o que Neemias está lembrando. Ele está passando por uma situação, está passando por um apuro, está passando por uma aflição que ele não precisava. Existem momentos que nós passamos por apuro e por aflições que nós não precisamos. Mas porque alguns erraram no passado, você está passando a aflição hoje, 1 de dezembro de 2019.
Então, olha a oração dele, queridos, presta bem atenção. Por isso, quanto mais nós conhecermos a palavra, melhor é para nós. Olha, presta bem atenção no que ele está falando no versículo 29. Dessa vez, ele não está falando que ele, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, porque eu deixei a casa arrumada, ornamentada, olha como é que está tudo bagunçado. Dessa vez ele está lembrando de maneira diferente. Lembra-te deles, meu Deus, ou Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Lembra-te, Senhor, deles, Senhor, eu fiz certo, eles fizeram errado. O que você está fazendo certo e estão fazendo errado junto com você? O que estão fazendo bem o que está fazendo bem e estão fazendo mal? Lembra a Deus, fala, olha a Deus, olha o que está acontecendo. Neemias lembrou, você também pode lembrar. Se você não pudesse lembrar, não existiria Neemias 13, 29. Para terminar, limpei toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função, cada um no seu mister, está escrito, é ministério, né? Cada um na sua função, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Aí então, ele fala novamente, terminando, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Vamos repetir junto essa frase? Lembra-te, todos, vamos lá. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda a limpar a estrangeirice, nos ajuda a limpar aquilo que tem nos roubado, Senhor, que eu sei que vale a pena ser fiel, ser firme a Ti, Deus, não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, não olharmos para a ordem, nós fazemos a nossa parte, dando o nosso melhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa aqueles que nós demos o nosso melhor, Senhor, e eles viraram as costas. Perdoa, Senhor, aquele que nós demos o melhor da nossa vida e não levaram, Senhor, em conta. Perdoa, Senhor, aqueles, Pai amado, que nós ajudamos e viraram as costas sem problema algum, mas perdoa, mas lembra que nós fizemos, Pai amado, temos o melhor hoje, amém? Nós queremos lembrar, Deus, nós temos feito, nós temos trabalhado, nós temos nos dedicado, nós temos nos esforçado, talvez não tudo que você queria, ó Deus, mas na nossa limitação, na nossa pequenez, nós temos nos esforçado para fazer o melhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcança cada vida aqui, Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, vamos ficar de pé. Esse é o momento de nós refazermos a aliança com o Senhor. Esse é o momento de reforma. Neemias refez a aliança e Neemias reformou tudo ali. Esse é o momento de você ir diante do Senhor e se realiançar com o Senhor e pedir perdão. Se você não tem o que lembrar Deus, peça perdão e fala: Senhor, coloque as oportunidades na minha mão, porque eu vou lembrar, Senhor, eu vou ter o que lembrar. Se você não tem o que lembrar, peça perdão para o Senhor, porque nós vamos avançar, nós vamos conquistar. O reino, ele está andando, o reino não para, o reino está em franco progresso. Pai, em nome de Jesus Cristo, vá visitando cada vida, vá visitando cada um, Senhor, que Tu possa perdoar aqueles que tinham que falar e não falaram, que Tu possa perdoar aqueles que tinham que fazer e não fizeram. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos ser aqueles, Senhor, que em pleno 2019, finalzinho, nós temos o que te lembrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai visitando, vai tirando peso, vai tirando tristeza, vai se tirando, Senhor, a raiz de amargura, vai tirando, Senhor, todo o nó do inimigo, todo o laço, todo o embaraço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que nós possamos dar o nosso melhor, para nós podermos lembrar Deus em oração. Neemias orou diversas vezes, nós estamos orando agora, Senhor, clamando a Ti, Senhor, para que Tu venha, Senhor, para trazer a mudança, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, ó Senhor, que Tu
possa vir visitar cada um, Senhor, que Tu possa vir tocar em cada um, que Tu possa vir visitar, Senhor, vai tirando, Senhor, a avareza, vai tirando, Senhor, toda a malignidade, toda a maldição. Ó Senhor, nós queremos lembrar dos nossos benefícios, temos direito a muitos benefícios. Lembra-te de nós, ó Deus vivo, lembra das nossas vidas em nome de Jesus. Ó Senhor, com a mão no coração agora, amado, com a mão no coração agora, vá pedindo perdão. Ó, aquilo que você viu, aquilo que você fez, ou então aquilo que você recebeu, de certo ou de errado, aquilo que você estava numa situação extremamente complicada e difícil, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vá mudando, Senhor. Ó Senhor, nós estamos no nosso primeiro dia de jejum, nós estamos no nosso primeiro dia de consagração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, dia 1 referente a janeiro desse ano. Muito obrigado por janeiro desse ano. Ó Senhor, nós queremos consagrar janeiro de 2020, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse dia em que nós estamos conhecendo os nossos inimigos. Precisamos conhecer, mostra, Senhor, quem é amigo, quem é inimigo, para nós estarmos atentos, ó Senhor, para que nós possamos estar espertos, para não cair no mesmo erro novamente, pecar o mesmo pecado, que coisa louca é essa? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nos retratando, Senhor. Senhor, nós queremos que Jerusalém continue restaurada, adornada, limpa, varrida, cheirosa. Eu quero declarar que você é a Jerusalém de 1º de dezembro de 2019, adornado, limpo, cheiroso, varrido. O velho homem fechado e travado lá no caixão, e você, o novo homem, levantando, conquistando, vendo e vivendo o favor do Deus que é vivo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a lembrar, Senhor, quando é para o nosso benefício, para as nossas bênçãos, Senhor, e quando pecam contra nós, Pai amado, nós podemos te lembrar como Ele lembrou, Pai, porque nós queremos andar reto e íntegros diante de Ti. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o meu bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém.